Alô, pessoal. Estamos aqui retornando agora no capítulo 7, tá? O capítulo 7 é um capítulo grande. É limite finito quando x tende a valores infinitos, ou valor infinito, tá? Então, olha só. Eu estou retornando àquele adendo do capítulo 5, que é aquele artigo sobre limites, tá? E tem, assim como nós vimos o exemplo 1, que era limite finito, quando x tem um valor finito, esse artigo retrata limites finitos de funções quando x tem um valor infinito. E aí tem um exemplo aqui, vocês leiam isso aqui, é muito interessante, mas eu vou direto aqui ao ponto. Então eu vou contar uma historinha. Finge que eu tenho o meu propósito de fabricação é criar energia nuclear e eu tenho um certo reator nuclear. E esse reator nuclear, ele depende de vários insumos, mas eu estou deixando todos os insumos congelados, mas ele precisa de energia elétrica. No caso brasileiro ali de Angra dos Reis, essa energia elétrica não pode ser gerada pela própria usina, é uma medida de segurança. Então, vem da termoelétrica de Santa Cruz. Então, o eixo X é a quantidade de insumo que é fornecida, vamos chamar de energia elétrica, por uma termoelétrica, ou para uma hidrelétrica, no caso lá do Rio de Janeiro é termoelétrica, e aqui é a energia produzida, a energia elétrica produzida pela usina, ou seja, uma energia nuclear. Eu estou inventando, poderia ser dezenas de outros exemplos. Então, o que acontece é o seguinte, a usina, todo o equipamento que produz energia ou que produz alguma coisa, latas, etc., alimentos, eles têm um máximo. E esse máximo aqui, que seria o ideal, atingir o máximo, eu estou chamando de B. Eu estou te fornecendo B e estou te fornecendo epsilon. Epsilon é essa distância aqui. No caso, se eu boto uma usina atômica para funcionar, eu tenho que saber a partir de qual produção de energia elétrica essa usina tem rentabilidade. Então, aqui o exemplo que eu estou dando é que eu tenho lá o meu reator, estou fornecendo energia elétrica e chega uma hora que eu vou me aproximando do máximo. Essa retinha tracejada aqui é chamada da assíntota horizontal, tá? Existe também a assíntota vertical. Vocês vão ver nos desenhos aí. Antigamente isso era muito importante, hoje não é tanto. Por quê? Porque hoje você plota no gráfico, mas antigamente você tinha que desenhar essas assíntotas ajudava, porque o desenho era manual. Isso tudo ficou assim um pouco para trás, tá? Porque ninguém vai fazer isso na mão. Vai mandar plotar um gráfico no computador, é mais prático, tá? A gente só faz desenhos mais simples, para aprender também um pouco, etc. Mas hoje em dia, quando a gente quer um certo grau de precisão, não precisa fazer na mão. Então, existia uma série de recursos. Outra coisa que eu bypassei, se a função é par, se a função é ímpar. A função par, ela tem uma certa simetria com relação ao eixo dos y. A função y tem uma simetria com relação ao ponto 00. Aí tem uma série de coisas que você pode aprender e provavelmente vai esbarrar em algum texto. No meu próprio texto tem função par, função ímpar. Mas esses auxílios que existiam, hoje eles não são necessários e tomam tempo. Para ler como cultura geral, vá lá, mas tipo assim, tipo assim, não é tão produtivo. Então, por isso que eu bypasso, faz a leitura, entendeu? E pronto. Então, vamos lá. Então, eu quero saber, os economistas avisam que, numa medida N de produção de energia termonuclear, ela, ela começa a ser rentável. Então, o problema, ou seja, dado B e dado N, ou dado B e dado epsilon, eu vou tentar descobrir qual é a quantidade mínima de insumo que eu tenho que fornecer. Eu jogo na função da curva de desempenho da máquina e vejo lá, através ou do epsilon ou do N, pode ser dado epsilon, pode ser dado N, e aí eu vou descobrir um M, que é o mínimo que eu tenho que fornecer de insumo. Ou seja, eu poderia fornecer isso aqui, mas aí a rentabilidade não seria boa. Aí quando eu forneço esse M, ou seja, a partir daqui começa a dar lucro.
ou seja, o custo de funcionamento da usina começa a ser inferior à produção da usina. E aí pode ser que o economista tenha posto uma margem de lucro mínima, etc., impostos, etc., uma série de circunstâncias. Então, eu sei que eu tenho que fornecer insumos a maior do que esse M. Então, por exemplo, eu posso fornecer aqui, posso fornecer aqui, posso fornecer aqui, posso fornecer aqui. Ó. Onde eu vou fornecer? Aqui é só para saber o mínimo, ou seja, quando é que eu passo daquele mínimo aceitável para poder fazer a usina funcionar. É lógico que entre esse ponto aqui, o M, e o infinito, deve existir uma solução ótima, que não vai ser calculada por aqui. Existem outras técnicas, quem for fazer pesquisa operacional, etc., vai aprender algumas dessas técnicas de otimização. Tá? Porque aqui a técnica é tipo assim, eu preciso garantir um quanto mínimo. É lógico que daqui a aqui, ó, provavelmente está a rentabilidade maior. Quando você começa a fazer isso, você começa a produzir, fornecer muito mais energia elétrica sem um crescimento substancial da energia produzida. Mas aí você fala, e para que serve isso então? Pois é, mas se você estivesse num caso de desespero, você gasta mais e produz mais, pô. Entendeu? Você não necessariamente a escala do X está igual à escala do Y, né? Depois a gente vai ver isso quando estiver lá na derivada, que a gente vai fazer corte de escala, etc. Eu sempre tenho um exercíciozinho que precisa do corte de escala. Então, vamos lá. Então, dado isso aqui, ó, a minha situação é essa. Eu quero saber quanto que é o limite de uma certa máquina, de uma certa lei de correspondência, se eu der a função completa dando domínio contra domínio, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, ou seja, x está indo embora. Está indo embora para números cada vez mais superiores. Então, para todo erro que eu der, eu poderia ter dado um erro maior, um erro menor, não interessa. Para todo epsilon, os erros são sempre positivos. Existe pelo menos um M. Se existe, eu exibo. Olha aqui, eu exibi o M. Está exibido aqui. Ó. Eu, através do epsilon do N, eu exibo o M. Tal que toda vez que eu tomar o X maior do que M, tomei o X maior do que M, tomei sim. A diferença entre o ideal B e o que eu realmente consegui de energia vai ser menor que a tolerância de erro pré-estabelecida. Olha lá, o X gerou um f de x. Esse errinho aqui entre o f de x e B é menor do que o epsilon. Ok? Então, vocês vejam que está funcionando. E esse é o limite unilateral pela esquerda. Eu vou passar agora para o outro, para o capítulo 7 mesmo. Então, vamos lá. Aqui a mesma coisa. É praticamente o mesmo desenho, só que tem para lá e tem para cá. Mas vamos fazer aqui para cá. Olha aqui. Ó. Eu dou, aqui é 2, eu dou um epsilon, 2 menos epsilon, e a curva é semelhante àquela lá. Ó. Ok? Aí eu descubro, se 2 menos epsilon é o mínimo, eu descubro um m, toda vez que eu pegar o x maior do que m, vai ficar entre os dois, portanto, a distância de f de x a 2 será menor do que epsilon. Tá? E isso vocês vão ler com calma, etc. Aqui eu dei a função bonitinho, a função, aqui é a função mesmo, tem domínio, tem contradomínio, ainda que quando eu boto A contida em R, é qualquer subconjunto de R, B contida em R, é um domínio genérico ainda, mas está lá, pelo menos você sabe que tem um domínio chamado A. Então, aqui eu posso considerar que é uma função, tá? E não uma mera lei. Então, aqui a definição do limite com x tendendo a mais infinito, que dá finito. Então, para todo epsilon maior que zero, existe pelo menos um n maior que zero, se existe eu exibo, tal que se eu tomar o x maior que n, a diferença entre o que eu fizer e o que o ideal é menor que a tolerância pré-estipulada. Vocês veem que ler assim é diferente, para quem já fez cálculo 1, é diferente do que vocês liam, né? Aqui é pela esquerda, ou seja, x tende a menos infinito, para lá, para lá. É a mesma coisa, para todo epsilon maior que zero, como o n vai ser tomado do outro lado, imagina que o n, olha aqui, ó, se fosse para menos infinito, o n seria tomado, ou seja, aqui é o m, né? Seria o outro m, ou um n, como vocês queiram chamar, seria do lado esquerdo. Portanto, existe pelo menos um n menor do que zero, tal que se eu tomar x menor ainda, ou seja, mais para lá, vamos supor que o n tivesse aqui, ó, eu pegaria o x mais à esquerda para ficar mais alto, né? É só você interpretar direitinho. Existe um n menor que zero, tal que se eu pegar x menor do que esse n,
a diferença entre o que eu produzi e o ideal vai ser menor do que a tolerância pré-estipulada. E aqui você tem dois teoremas que eu vou comentar. Eu já botei numa outra adendo que 1 sobre 10 era 0,1. 1 sobre 100 era 0,01. 1 sobre 1000 era 0,01. E 1 sobre um número monstruoso tende a zero. Isso vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito, porque se é uma tendência a zero pela esquerda ou pela direita, tende a zero, não interessa. Aqui a gente está botando isso para o seguinte, olha, cara, x tende positivo, aqui só pode dar positivo, entre aspas, né? Ou seja, a aproximação de zero seria pela direita. Aqui não. Poderia ser pela direita ou pela esquerda. Poderia ser menos, poderia ser 0,1, 0,001, 0,00001, ou poderia ser menos 0,1, menos 0,0001, menos 0,0000, mas também se aproximaria. Se o expoente R aqui, ó, for par, seria uma aproximação pela direita. Se for ímpar, é uma aproximação pela esquerda, mas isso não vai ser tão importante nesse momento, tá ok? E aí depois vem exemplos de alguns gráficos, tá? Eu boto aqui a lei de correspondência, e aí vocês vão observar o que, que acontece, etc. Que quando é mais infinito, quando é menos infinito, mais infinito, menos infinito. Então, os gráficos aqui, ó, tá ok? Aí vocês vão ver aqueles mesmos teoremas do capítulo 1, teorema da unicidade, aqui são dois, porque é pela direita, mais infinito, menos infinito, vai ficar tudo em dobro. Aí, limite da constante é a própria constante, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, tudo se repete. Por que tudo se repete? Porque mudou a definição, porra. Você tem que provar tudo de novo com essas definições. Por isso que eu falei que, quando eu dava aula cobrando a teoria, era teorema para chuchu que caía nas provas, tá? Então, ó, teorema que não acaba mais aqui, pô. Já estamos aqui, ó, no... Ó, quantos? Ó, 46, já tem praticamente 50. E aí começa, né? Exemplo de determinação de limite finito quando x tende ao valor finito. Exemplo de determinação de limite finito quando x tende ao valor infinito, né? Então, aqui, limite da constante é a própria constante. Se o x é denominador e eu jogo ou mais ou menos infinito, isso aqui tende a zero. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá? Eu vou, para encerrar e a gente continuar na próxima sessão, no próximo vídeo, aula, nesse capítulo, você tem que observar o grau do polinômio em cima e o grau do polinômio embaixo. Nesse capítulo, ou os graus são iguais, ou o grau do de baixo é maior. Olha aqui esse caso aqui, o grau do de baixo é maior. Nesse capítulo, sempre vai acontecer dos graus serem iguais ou do grau do de baixo ser maior. E aí você vai ter as técnicas de solução desse capítulo. Você diferencia dos outros porque esse tende a mais ou menos infinito. Ah, quer dizer que só de olhar eu vou identificar as técnicas que eu vou usar? É por isso que eu separo em capítulos e não dou tudo misturado, tá? Então, descobriram porque eu sou meio chatonildo nessa parte. Porque aí você, de olho, você identifica. Eu já sei qual é a técnica que eu vou usar para resolver. Vai haver um outro capítulo que não vai acontecer isso. X também vai tender a mais infinito, a menos infinito, só que aí o grau vai ser maior em cima, que vai ser o caso do capítulo de limite infinito quando x tem um valor infinito. Aí a resposta será infinita. Aqui não, a resposta é finita. Aqui, ó, 2, 3 raiz de 2 sobre 2, são números finitos. Então, reprisando, o grau ou será igual ou o de baixo será maior. Então, até o próximo vídeo aula, pessoal. Abraço.